Graça e paz de Jesus, amém? Boa noite, bem-vindos à nossa quinta aula, né? De a arte de influenciar pessoas, nosso curso sobre liderança. E na aula passada nós estávamos falando sobre a importância da decisão na vida de um líder, né? Eu espero que todos vocês estejam ali acompanhando, baixando os vídeos lá no Telegram, né? Arquivando esse material, que é um material exclusivo, né? E eu sempre digo para os meus alunos lá da Gaditas, né? Porque eles também têm os vídeos disponibilizados no grupo deles, que é muito importante, né? Você que veio na aula durante a semana, dá uma assistida para revisar. E aquele que por algum motivo não pôde estar na aula, né? Está ali assistindo, né? Ou pelo menos ouvindo enquanto faz alguma coisa no seu dia a dia, né? Para não perder o assunto e não perder o fio da meada. Amém, queridos? E hoje Deus vai continuar nos abençoando aqui. Eu achei muito interessante essa semana. Eu acompanho muito o nosso presidente, né? E eu achei muito interessante essa semana que ele falou uma frase que eu já falo há alguns anos lá para os meus líderes, para a minha igreja. E diz respeito ao assunto da noite de hoje, com relação à decisão, né? Eu estava vendo acho que era uma entrevista, um pronunciamento dele, e ele falou justamente isso, pastora Simone, que decida bem ou decida mal, mas decida. Ele falou que pior do que decidir mal é não decidir. E me chamou muita atenção, lembrei do curso, né? Lembrei de vocês aqui, desse material, né? Eu digo, nossa, né, velho? Até o presidente, né? Falando das coisas que nós estamos aprendendo lá com os irmãos, né? Muito bem, então, a grande verdade é isso, né? Que a vida gira em torno de uma convocação para decisões. Nós somos desafiados na nossa vida a estarmos continuamente decidindo, né? E para você entrar na visão de liderança que Deus tem para a tua vida, que Deus tem para a igreja, né? Você precisa decidir, amém? Diga para quem está do seu lado aí, tudo começa com uma decisão. Diga para outro irmão aí, tudo começa com uma decisão. Amém, queridos? Glória a Deus. E por que tem tanta gente com dificuldade para decidir? Porque decidir tem um preço. Decidir tem um preço, né? Para decidir em favor de uma coisa, você vai ter que abrir mão de outras. O meu filho Esdras agora está tomando uma decisão de daqui a algum tempo ir morar em Curitiba. Ele entendeu que existem mais oportunidades de emprego na área dele, né? Lá. E para tomar essa decisão, né? Ele vai ter que abrir mão da casa do papai e da mamãe, né? Agora há pouco, antes de vir para cá, ele chegou em casa, né? A pastora tinha ido orar com algumas irmãs na igreja, né? E eu vi ele falando com a Rebeca, né? Não compraram pão, cadê o pão? Estou com fome, né? E a Rebeca deu uma resposta para ele, né? A Rebeca disse, ué, meu querido, vai se acostumando, você vai morar sozinho e está esperando a mãe, o pai, para comprar o pão? Né? Ou seja, né? Para morar em outra cidade sozinho e trabalhar lá, né? Ele vai ter que estar disposto a não só comprar, mas pagar o seu pão de cada dia. Olha que maravilha, né? Eu sempre costumo dizer que quando chegam esses momentos na vida de um filho, né? Quem é pai e mãe aqui sabe, né? E quem aí é filho também, se não sabe, já vai se preparando, né? Aonde você vai descobrir como que a mágica acontece, né? Aquela mágica que existe na casa do pai e da mãe, aonde você aperta um botão e do nada uma luz acende, né? Aonde você
abre ali o seu celular e do nada você conecta um sinal de internet para navegar, né? Aonde você abre o armário, a geladeira ou o guarda-roupa e do nada aparece comida todos os dias ali dentro e roupa, né? O dia que você sai da casa do pai e da mãe, você aprende da onde essa mágica vem, né? Porque aí você será introduzido ao que eu chamo do mundo mágico dos boletos, né? Então, queridos, toda decisão tem um preço, né? Toda decisão tem um preço para sair da casa do pai e da mãe, para casar, né? Para assumir determinado posto de trabalho, enfim. Agora, quando decidimos por um líder com uma visão e uma missão, devemos estar dispostos a abrir mão e pagar juntamente com ele o preço por isso. Para levar adiante um ministério, né, em qualquer lugar, o preço é altíssimo. E você precisa entender que isso não é uma coisa exclusiva do pastor Miro, da pastora Simone, né? Eles são os pastores, eles que paguem o preço. Não. Não é assim que funciona, porque o reino de Deus não é uma realidade individualista, mas sim uma realidade corporativa. A própria Bíblia ensina que nós somos corpo, né? Então é óbvio que no corpo, né, quando um preço é pago, quando uma carga é carregada, quando uma situação acontece, né, não é só o seu braço, a sua perna ou a sua cabeça, sei lá, que sente, mas sim o seu corpo inteiro. E assim é com relação também ao preço de liderança na igreja. Então, a partir do momento que você passa a andar, né, é plantado por Deus em um determinado ministério, em uma determinada igreja local, querendo ou não, gostando ou não, sabendo ou não, né, você acaba pagando esse preço daquele ministério, daquele chamado, né, daquela visão, daquela unção, junto com a liderança desse determinado ministério, tá bom? Muito bem, mas a boa notícia é que o Espírito Santo é o nosso professor. Glória a Deus. Professor é um negócio de Deus, né, Maurílio? É de Deus esse negócio, né? Você vê que é tão de Deus que o próprio Deus, na pessoa do Espírito, né, ele manifesta-se como nosso professor. E o que ele, o nosso professor maior, o Espírito Santo, nos ensina? Ele nos ensina a tomarmos as decisões corretas. Amém? Diga comigo, decisões corretas. Quando é que você toma as decisões corretas, meu irmão, minha irmã? Quando você se deixa ser ensinado pelo Espírito Santo. Amém? Eu tenho uma decisão importante para tomar, e eu ia tomar essa decisão ainda esse ano. Só que eu fui perguntar para o Espírito Santo e ele me disse assim: agora não é hora disso. Isso aconteceu há mais ou menos um mês atrás. Permaneça em Jerusalém, ele me disse. Agora não é hora disso, né? Mas eu sei que a hora vai chegar. Então veja ali, João 14, 26. Vamos ler juntos? Mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Amém? Agora, uma coisa importante para você compreender é que as decisões, elas acontecem no nível da nossa alma. E é por isso que nós temos tantas dificuldades em decidir. Por quê? Porque mesmo tendo se arrependido dos pecados e recebido Jesus como Senhor e Salvador, existem algumas áreas da nossa alma que ainda estão bloqueadas, ainda precisam ser tratadas, né? Ainda precisam ser ajustadas, até mesmo porque a salvação é processual. A Bíblia diz que nós vamos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Então, salvação não é um troço que aconteceu no tempo e no espaço, determinado dia e horário, há tantos anos atrás na tua vida e pronto. E nada mais vai acontecer no que diz respeito a isso. Não.
A salvação ela começou naquele momento que você arrependeu e recebeu Jesus como seu Salvador, mas ela continua se desenvolvendo não só até a sua partida desse mundo, mas por toda a eternidade na sua vida. Amém? Então, queridos, as decisões ocorrem no nível da alma, e é por isso que é importante nós termos aquilo que eu chamo ali de alma saudável, né? Então o que nós devemos pedir ao Espírito Santo? Que nos leve a toda a verdade. Amém? Amém? Levante sua mão e diga assim: Espírito Santo, leve a minha vida a toda a verdade. Espírito Santo, libere a minha alma e a de todos aqueles que eu lidero. Amém? Amém? Você acabou de pedir. E Ele está aqui presente. Ele está vendo. Ele está ouvindo. Aleluia. E se você realmente abrir espaço, essa liberação acontece. Em nome de Jesus. Sim ou não? Glória a Deus. Bom, a nossa vida não é regida por regras, mas pautada por princípios. Regras fazem parte de uma cultura, princípios fazem parte de um contexto eterno que não pode ser mudado. Vamos pensar em um exemplo, né? Então ali, ó, Deus é amor. Deus é amor, né? Antes da fundação do mundo. Deus é amor no tempo do rei Davi. Deus é amor quando encarnou na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus. Deus é amor quando morreu na cruz. Deus é amor quando ressuscitou. Deus é amor quando subiu ao céu. Deus é amor aqui, agora. Deus é amor quando voltar para buscar a sua igreja. Quem vai com Ele? Amém? Oi, tem uns que acho que eu vou ficar, hein? Quem vai com Ele? Amém. Eu, você, nós, né? Então, Deus é amor. Isso ninguém muda. Passa o tempo, passa as culturas, passa as pessoas. Aqui Deus é amor, na China Deus é amor, na Lua Deus é amor, numa outra galáxia Deus é amor. Então isso é o quê? Isso é um princípio, né? Ou seja, princípio é aquilo que é imutável. Amém? Agora, regras, né? Aí são coisas que com o tempo, com a sociedade, né? Elas podem mudar. Por exemplo, quando eu conheci Jesus, né, uma regra que acontecia é que nós não podíamos chegar para participar da Santa Ceia lá na minha igreja em Porto Alegre sem o casaco do terno. Hoje nem terno mais eu uso, né? Mas naquela época que eu me converti, seria inadmissível estar aqui dando essa aula se eu não estivesse vestido de forma social, né? Ou até mesmo de forma clerical, né? Pode ser que vocês vão dar risada, mas como eu venho de uma tradição reformada, eu usei muito gola clerical e túnica de pastor protestante, tá? Ainda hoje eu tenho a minha lá, né? Mas assim, então isso era uma regra, né? Eu me lembro uma vez que eu ia chegando para a Santa Ceia, e naquela época o diácono mordia. Não sei se ainda hoje, né? Mas mordia, né? E eu fui chegando assim, né? E, irmão, paz do Senhor. Ele me olhou assim, meio de enviesado, e disse assim: paz do Senhor nada. Bem assim. Cadê o casaco do terno? E eu lembrei que eu tinha esquecido em casa. O que você acha que aconteceu? Eu me desviei? Não. Eu deixei de ceiar? Não. O que você acha que aconteceu? Eu caminhei mais meia hora de volta até a minha casa para buscar o dito do casaco. Aí quando eu cheguei na porta da igreja com o casaco, ele me olhou e disse assim: agora sim, a paz do Senhor Jesus. Eu não estou defendendo essas coisas, né? Eu sei, gurizada, aí vocês estão dando risada, porque isso é uma loucura, né? Na cultura, na geração de vocês é inadmissível, né? Para você ver como eu já sou um pouquinho antigo, né? Pouquinho antigo, né? Mas naquela época era normal, entendeu? Ninguém achava ruim, ninguém se desviava por causa dessas coisas.
Era o padrão, tinha uma regra e pronto, acabou. Você queria estar na igreja, obedecia aquela regra, né? Hoje, na geração de vocês, isso não tem mais sentido. Qual é o princípio que está por trás de uma coisa assim? Né? O princípio na Bíblia com relação ao vestuário chama-se ordem e decência. Ponto. Agora, a regra naquele tempo dizia que para um crente andar em ordem e decência, eram os homens de terno e as mulheres de saia. Né? Né? Mas eu quero usar essa palavra regra, para nós linkar mais aqui com o slide. Né? Então, o que acontece? Né? Hoje, as regras com relação a vestuário, vamos assim dizer, mudaram. Né? Mas o princípio que é o crente andar em ordem e decência continua valendo. Amém? Então não exijo que ninguém vá de terno lá na Santa Ceia na minha igreja, mas experimenta aparecer indecente lá para ver. Entendeu? Então diga assim comigo: princípios nunca mudam. Sempre são os mesmos. Regras se alteram, dependendo do lugar. Vai? Dependendo do lugar. Vocês estão cansados, estão com sono, não comeram hoje? Vamos lá, pessoal. Diga aí, dependendo do lugar. A regra muda. Princípio nunca altera. Amém? Deu para entender bem legalzinho isso, né? Bom, agora, quando nós conhecemos os princípios do Senhor e não vivemos por eles, aí a porca torce o rabo. Né? Por quê? Porque o resultado disso vai ser simplesmente a morte. Você lembra o texto da ceia? Ontem foi Santa Ceia lá na minha igreja. Eu até botei no meu canal no YouTube o meu sermão de Santa Ceia ontem. Não sei se... Eu botei no grupo aí para vocês assistirem depois, se desejarem. Né? Curta, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. Tá? Por favor, em nome de Jesus. Né? Ative o sininho para todos os vídeos novos. Esse aí manja da coisa. Viu? Então eu botei lá meu sermão de Santa Ceia ontem. Ontem eu preguei sobre 1 Samuel, capítulo 1. Né? Mas o que acontece aqui? Se você conhece os princípios, mas não os pratica, não anda por eles, não vive por eles, você simplesmente morre. É o que Paulo diz no texto da ceia. Por causa disso, entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Dormem ali, não é que os irmãos vão tirar um cochilo no meio do culto. É uma maneira poética de se dizer morrem. Tá? Inclusive no original grego ali é morrem. Tá? Então, quais são os níveis de morte que afetam a vida de alguém quando ele conhece princípios e não anda por eles? Né? Vamos juntos aqui? Física, psicológica, emocional, espiritual. Tá? Então tem vários níveis de morte. Mas a convocação de Deus para nós, líderes da atualidade, quem aqui é líder? Tem alguns em dúvida. Quem aqui é líder? Eu. Você é líder. Se você não é líder, o que você está fazendo aqui, meu irmão? Então qual é a convocação? Decidam conquistar. Toda conquista é uma decisão. E o Senhor veio aqui tratar com você nessa noite. Não vem de história para cima de mim que você veio aqui só para assistir uma aula de um cursinho que está dando na igreja, meu irmão. Isso daí não cola. O Espírito Santo está aqui e eu vim aqui para ser voz e boca de Deus para a sua vida. Amém? E o que Deus diz para você é o seguinte, né? Você já decidiu conquistar? Quantos de nós aqui já decidimos conquistar? E se você decidiu conquistar, você decidiu conquistar o quê? O que você anda conquistando? Qual é a área que você precisa conquistar? É profissional? É ministerial? É sentimental? É conjugal? É financeira? Seja qual for a área, você precisa compreender que toda conquista começa com uma decisão. Amém? O primeiro passo, Maurício, na grande jornada que nos leva às conquistas, é nós
decidirmos. Amém? Alguém aqui decidiu conquistar hoje? Ih, só o Maurílio, rapaz. Alguém decidiu conquistar aqui hoje? Glória a Deus. E aí a pergunta é outra, né? Beleza, decidiu conquistar, mas o que você vai conquistar? O que você quer conquistar? Né? Tem muita gente que fica perguntando: Deus, o que o Senhor quer para mim? Mas Deus olha para ele e devolve a pergunta e diz assim: o que você quer para você? Né? Porque muitas vezes a gente terceiriza o negócio tudo para Deus. E tem coisa, meu irmão, que você fica falando e até orando aí, que Deus muitas vezes não tem nada a ver com isso. Depende muitas vezes mais de você, até mesmo do que de Deus. Né? Então, o que você decidiu conquistar? Né? E aí nós vamos ter conceitos diferentes. Tem gente aqui de repente que está querendo conquistar uma mulher ou um homem de Deus para a sua vida, para casar. Tem gente aqui de repente que está querendo conquistar um carro zero. Tem gente aqui de repente que está querendo conquistar almas para o Senhor, ou sei lá, né? Multiplicar sua célula, enfim. Né? Os conceitos serão diferentes no processo de conquista. Por quê? Porque a decisão pela conquista acontece no nível da alma. E a minha alma não é igual a de vocês. Sim ou não? A minha alma não é igual à alma de vocês. A alma da pastora não é igual à alma do Maurílio, né? Não é igual à alma da Eva, e por aí vai. Né? Então, cada um de nós possui uma estrutura de alma diferente. Aí você olha para a minha cara e diz: tá, beleza, professor, mas por que o senhor fica falando desse negócio aqui? O negócio é liderança, meu irmão, isso aqui é liderança na veia. Se você for líder e não compreender que cada pessoa debaixo da sua liderança tem um nível de alma diferente, e portanto então será desafiado a conquistas diferentes, você jamais vai conseguir corresponder à altura dos desejos e aspirações daquelas pessoas, e consequentemente elas estarão desmotivadas para trabalhar no sentido de te ajudar a alcançar os objetivos do teu ministério. Então isso é uma via de mão dupla. Portanto, dentro da mesma oportunidade, vai aprendendo aí, as pessoas vão reagir de forma diferente. Por quê? Porque ninguém tem a mesma alma. Então nós já percebemos o que aqui? Que a reação acontece no nível da alma. Né? Se eu fosse você, até escrevia isso. A reação de cada um acontecerá no nível da sua alma. Então qual é uma das coisas mais importantes para você? É entender que nível está a sua alma. É perceber como vai a saúde da sua alma. A sua alma é saudável ou não? A sua alma é equilibrada ou não? A sua alma está alinhada com o propósito ou não? A sua alma está ajustada ou não? O que você anda pensando nesses últimos dias? Cada um de nós, como líderes à semelhança de Jesus, precisamos estar debaixo do quê? Da unção de Deus. Amém? A unção de Deus, irmãos, que é a unção de Jesus, né? Ela é essencial na conquista. Então o líder cristão deve estar debaixo de uma unção de conquista. Amém? Diga comigo, unção de conquista. Glória a Deus, aleluia. Lembra da visão e missão que nós falamos no início dessa parte aqui do nosso estudo? Qual é a visão? Indo por todo mundo e pregando o evangelho a toda criatura. A visão torna-se real quando a missão acontece. Qual é a missão? Fazer discípulos firmando vidas no reino de Deus. O diabo não vai estar muito preocupado com a visão, mas vai tentar te paralisar na missão. Lembra que nós aprendemos isso na aula passada, né? Se ele te paralisa na missão, a visão vira uma mera teoria, algo inalcançável, algo que você nunca chega lá. Pois não? Uhum.
Sim, sim, claro, claro, porque isso é um reflexo da imagem e semelhança de Deus em nós. De maneira que, assim como, na verdade, esse nosso desejo pela salvação dos outros, né, a partir do momento que nós somos salvos também, né, isso nada mais é que o reflexo de Deus, é o desejo de Deus refletindo-se através do nosso coração. Isso, fala o salmista, isso aí. Então, aquilo que eu estou falando para vocês já há algum tempo aqui, ó, descubra o nível da sua alma. Hã? Olha para quem está do seu lado aí, vamos lá, diga aí, descubra o nível da sua alma. Hã? Quer dizer, a sua alma está ocupada com o que ultimamente? Né? Tem gente que anda com a alma muito ocupada, às vezes, com a vida dos outros. Né? Lá na minha igreja só acontece lá. Né? Tem gente que anda muitas vezes com a alma muito ocupada, né? Com coisas passageiras. Coisas importantes no momento, mas também talvez não tão relevantes. Escute isso. Coisas importantes no momento nem sempre são relevantes para a eternidade. Lembra da Marta, irmã de Maria e Lázaro? Ô alma agitada. Alma correndo lá, agitada para todo lado, né? E Jesus diz, você está perdendo a melhor parte, que é estar na minha presença, que é estar aos meus pés. Outra coisa, a sua alma decide por você, para os outros, para o reino, enfim. Como está a sua alma? É o que diz lá na terceira epístola de João, no versículo 2, né? Na parte B do versículo, ó, assim como é próspera a tua alma. Olha Isaías 26, verso 3, gente. Tu conservarás em paz aquele cuja mente é o que? Alma, está firme em ti, porque ele confia em ti. Então, o que nós estamos entendendo aqui? Né? Que a nossa alma tem que estar firmada em algo, e isso tem nome. O que eu estou querendo dizer para os irmãos? Que a gente não se manda, a gente é discípulo de Jesus, então nós temos um dono. Amém? Você tem dono. Tem gente que comete esse engano, pastor Miro, ele acha assim que porque ele foi salvo em Jesus, né? Aí ele está, como diz lá na minha terra, desgarrado no pasto, né? E não é assim não. O nosso dono antes, quando nós vivíamos no pecado, no mundo, era o diabo, né? E a partir do momento que nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, nós não deixamos de ter dono, apenas essa posse sobre nós foi mudada, né? E a partir de agora o nosso dono é Deus na pessoa do Senhor Jesus. Amém? Bom, então, por que é importante você ter um dono, meu irmão? Você entender isso. Porque quando você passa por situações difíceis, contrárias, adversas, né? Esse dono vai ser ativado dentro de você, é o Espírito testificando com o teu espírito de que você é filho, filha de Deus, amém? Aleluia. E aí você vai entender que o problema não é para intimidar, mas é Deus dando a oportunidade para vencer, amém? Ontem eu preguei aproximadamente 50 minutos a respeito da situação em que se encontrava Israel ao término do período dos juízes, um dos momentos mais caóticos e complicados da história do povo de Israel, né? Mas aquilo que era o caos total transformou-se em oportunidade nos joelhos de uma mulher chamada Ana, que gerou um dos maiores e o último dos juízes, e aquele que é considerado o primeiro na tradição profética, que foi Samuel,
E Samuel ungiu nada mais, nada menos que Saul e Davi, estabelecendo então a monarquia, né? E resgatando Israel do desgoverno que Israel vivia. Amém? Então, isso não mudou. O que é crise? Oportunidade para vencer. Quem aqui tem passado alguma crise? Saia daqui nessa noite com uma visão diferente da crise que você tem passado. Crise está relacionado muito com a questão de perspectiva. Como você vê isso? Como você enxerga isso? Se você enxergar isso como oportunidade de crescimento, você não desanimará, por mais difícil, complicada, pesada que seja a crise. Amém, irmãos? Glória a Deus. Bom, agora ali, como líderes todos têm problemas, né? Mas a diferença é que tem líderes que, além de conhecer o problema, conhecem a solução e põem a solução em prática, né? Isso chama-se operacionalizar a solução. Eu tenho um hábito lá na minha igreja que é o seguinte: não me venha falar do problema se você não tem uma sugestão para solucioná-lo. Eu simplesmente não escuto gente que só vem me falar do problema, né? E quando começa a falar muito, eu digo, ok, eu paro ele e digo, qual é a solução que você vê para isso? Né? Então, queridos, tem gente que passa mais tempo convivendo com os problemas do que alimentando a alma com as soluções. E aí eu vou te fazer uma outra perguntinha aí da parte do Espírito Santo, que é o seguinte: com o que você anda alimentando a sua alma? Amém? Você que está aqui, você que está me assistindo, né? Tem gente aí assistindo, Rebeca? Com o que você anda alimentando sua alma? Né? Meu irmão, tem gente que come lixo em termos de alma, alimenta a alma com lixo a semana inteira, né? E aí depois não entende por que no meio dos problemas ele não consegue perceber e muito menos pôr em prática as soluções, né? Por quê? Porque encheu a alma de bobagem, né? A semana inteira, né? Isso está relacionado a tudo, né? A coisas, principalmente coisas que você vê, que você ouve, né? Tem gente, por exemplo, que só vê desgraça na internet, né? Você bota um versículo ali no grupo, esses dias eu cortei esse negócio lá na minha igreja, sabe? Né? Você bota um versículo ali no grupo, ninguém fala nada, mas daqui a pouco ali no viaduto o caminhão passou em cima da cabeça de não sei quem, pronto. Não dá 2 minutos, já tem gente falando e foto. Tem gente que fica alimentando a alma com essas coisas, meu irmão. E aí depois ele não entende por que de repente ele está com um sentimento de morte, pensamento de suicídio, né? Mas muitas vezes ele é o plantão policial ambulante, né? Não sei quem foi faqueado, não sei aonde, foi baleado, não sei aonde, né? Não estou dizendo para nós fecharmos os olhos às notícias, mas estou dizendo para nós aprendermos a ser seletivos com tudo, inclusive com as notícias, né? A mesma coisa também pregação, né? Isso aí pode acontecer até em cima do púlpito, dentro da igreja. Você já viu aquele tipo de líder que vai ministrar uma mensagem e aí ele só ministra uma mensagem de exortação? Né? O pessoal que move aí no ofício profético tem que se cuidar com isso, né? Porque eles meio que têm essa mania de vez em quando, né? E aí todo fim de semana é uma bordoada diferente, né? Aleluia. Então o que acontece, né? Eu já fui muito assim. Então a gente vai amadurecendo e você vai aprendendo a perceber o que Deus quer falar e também a necessidade dos irmãos, né? Então, por exemplo, umas 2 semanas atrás, né, a mensagem lá na minha igreja, ela foi bem exortativa. Tão exortativa que eu não botei na internet.
né? Mas ontem, por exemplo, ela já é uma mensagem mais motivacional, né? Porque havia muitas pessoas necessitadas ali de serem motivadas no culto, né? Tem momentos que a mensagem ela é mais no sentido de orientação, né? Tem momento que ela é no sentido mais de correção. Então um líder sábio, maduro, ele aprende a dosar essas coisas, né? E nós precisamos buscar em Deus essa maturidade, sim ou não? Glória a Deus. Então, conviva com as soluções e alimente a sua alma das soluções. Tem gente que fica praticamente, literalmente comendo o problema, né? De manhã, de tarde e de noite, e alimentando a sua alma dessas coisas. Gente, nós vivemos uma geração que o nível de alma é tão confuso. E você conhece gente assim, né? Que ele sabe a decisão, mas não decide. Eu conheço um monte de gente assim, né? Esses dias eu falei para uma irmã lá, né? Mas eu estou orando sobre isso. Eu disse, até quando você vai orar e vai parar de agir e vai começar a agir? Né? Até quando você vai orar e vai começar a agir? Né? E não me venha de conversa que você não sabe o que fazer, porque você é antiga no ministério. Né? Você já sabe o que fazer, então faça. Né? Não é o que diz sua Bíblia? Tudo que te vier à mão para fazer, faz conforme as tuas forças. Né? Mas eu não tenho força, eu estou desanimado. Já ouviram isso? Talvez até já falaram isso. Né? Mas o que diz a Bíblia? A alegria do Senhor é a nossa força. O que diz a Bíblia? Digo fraco, eu sou forte. O que diz a Bíblia? O Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas. Né? A Bíblia está cheia de orientação e de palavra nesse sentido. Né? O que diz a Bíblia? O que te vier à mão para fazer, faz. Não é além do que você pode fazer, é conforme as tuas forças. Amém? Isso. Irmãos, não existe situação em que você não possa fazer absolutamente nada. Na pior das hipóteses, né? Não sei se é na pior ou na melhor, mas eu diria assim, você pode e deve orar. Né? Você pode e deve orar. Isso sempre você poderá fazer. Né? E não subestime o poder da oração. Eu já experimentei grandes livramentos, bênçãos, milagres na minha vida, no meu ministério, na minha família, simplesmente orando. Amém? Às vezes tudo que Deus está esperando de você é um posicionamento. É você levantar, né, da situação, né, porque é muito cômodo a gente ficar falando isso e não operacionalizar a solução, né? Estou cansado, estou desanimado, estou fraco, estou não sei o quê, estou não sei o quê, estou não sei o quê, né? Mas quando a gente se levanta, né, e decide ir em direção a Deus, o que a Bíblia diz? Que se você se voltar para Deus, Deus se voltará para você. Amém? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, do que eu estou falando aqui, meu irmão? Que você como líder tem que ser um cara orientado. Nós não somos uma raça de gente desorientada, né? Nós somos um povo próspero. Amém? Que Deus plantou aqui para mudar o histórico da nação, né? Da cidade, do bairro onde nós estamos, da nossa família, da nossa vida, né? Então o líder cristão, ele tem a cara de conquistador. Amém? Por quê? Porque aquele que tem a vitória estabelecida vive dentro dele. Quem é que sempre é vitorioso, sempre é vencedor? Como é que é o nome dele? Jesus. Diga Jesus. Aleluia. Então você tem Jesus vivendo dentro de você, sim ou não? Então por isso, meu querido, já é meio caminho andado, né? Porque a vitória está estabelecida por aquele que habita dentro de nós. Como é que eu vou ser derrotado com um vitorioso habitando dentro de mim? Pare um pouco para pensar. Como é que você vai ser derrotado com alguém vitorioso que habita dentro de você?
a não ser que ele não habite. Jesus habita dentro de nós, sim ou não? Você tem consciência disso? Tem certeza absoluta disso? Jesus habita dentro de você? Então, amém. Então você não tem como ser derrotado. Por quê? Porque o vitorioso já mora dentro de ti. Amém, queridos? Bom, agora vamos falar um pouquinho do conselho do justo, pessoal. E lá na terceira epístola de João, né, lá no verso 2, diz assim: amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde. Diga comigo, prosperidade e saúde. Aspectos que caminham juntos. Amém? Agora, tem gente que tem prosperidade, tem gente que tem saúde, e tem gente que não tem nenhum dos dois, por enquanto. Mas o que Deus quer de nós? Porque falar da vida dos outros, Azaf, é fácil, né? A gente tem que pensar no que Deus quer de nós. O que Deus quer de nós, irmãos, como líderes, né? Que nós deixemos o Senhor decidir por nós. Mas não é assim que Jesus vai aparecer e dizer: meu filho. Tira esses misticismos da sua cabeça, né? Aquelas coisas de filme que toca uma trombeta, né? Moisés. Né? Isso já aconteceu, mas não é nesse sentido que eu estou falando. Tá? Eu creio que Deus fala, viu? Não vai pensar que eu sou incrédulo, não. Né? Eu creio que Deus fala, só que e Deus fala, né, em nós, a nós. Mas a maneira como Deus fala é o conselho do justo. Aonde que está registrado o conselho do justo? Na Bíblia, na palavra de Deus. Então, quando eu estou debaixo do conselho do justo, né, é Deus falando comigo e me conduzindo sempre à melhor decisão. Amém? Diga assim comigo: a melhor decisão sempre é o que a Bíblia diz. Tanto é que Jesus muitas vezes iam perguntar os negócios para ele, como é que ele respondia? Que diz a lei? Ah, diz tal coisa. Por isso que eu gosto de Jesus, né? Faça. A minha mulher diz que eu sou sem graça quando eu faço assim. Ela diz: nossa, você assim, você foi tão direto assim, para tratar com o irmão. Eu digo: que Jesus era assim, que a palavra diz tal coisa, vai lá e faz, meu filho, né? Exatamente, né? Mas eu estou desanimado, vem cá que eu vou orar por você, para você animar. Né? Então, gente, andar debaixo do conselho do justo, pessoal, né? Muitos líderes têm decidido de acordo com o seu arbítrio, e aí eles decidem mal. Lembre-se que na multidão de conselhos a Bíblia diz que se manifesta sabedoria. Amém? Então, é o conselho da palavra e o conselho de gente assim que é muito bíblico. É isso que te interessa ouvir, né? Por quê? Porque aí manifesta-se, segundo a Bíblia, sabedoria. Meu Deus do céu, o que eu estou dizendo para os irmãos aqui nessa noite? Que a sua palavra, o seu conselho, a sua orientação tem que ser a Escritura. Aí haverá a manifestação de sabedoria. Amém? Muito bem. E aí é importante conhecer a Escritura. Ah, mas eu tenho dificuldade de ler. Então ouça, você não é surdo. Ah, mas eu tenho dificuldade de ouvir. Então, Libras. Ah, mas eu tenho dificuldade de enxergar. Então, Braille. Meu irmão,
Não tem desculpa, hoje em dia tem Bíblia de tudo quanto é jeito. Ah, mas eu tenho problema com essa tradução aqui, Nova Almeida, que o professor indica. Linguagem de hoje. Ah, mas eu não tenho tempo. Liga no fonezinho na bicicleta, a hora que está indo daqui lá no Porto trabalhar. Meu irmão, a pedalada daqui lá no Porto, você escuta uns quantos capítulos da Bíblia narrado por Cid Moreira. Olha que maravilha. Né? Ah, mas não tenho tempo, muito serviço em casa. Faz que nem a pastora Doni, está lá descascando alho. Eu trouxe alho hoje, espero que todos comprem. Aleluia. Né? Está lá limpando alho para mim vender para vocês, né? E está ouvindo a palavra. Amém? Fato é que como é que você, não tem como você ser um líder eficaz se você não conhecer a palavra. Porque é justamente a palavra que as pessoas vão buscar em você. Não pense que as pessoas estão interessadas em ouvir você ou ouvir eu. Nossa, agora pegou pesado, professor, né? Esses dias eu falei isso para os meus alunos de terça-feira, né? Vocês vão se formar ministros, né? Não pense que ninguém vai na igreja para ouvir vocês, não. Ninguém está afim de ouvir vocês. Eles me olharam com uma cara, né? Assim como ninguém vai domingo lá para ouvir eu, ou veio na aula aqui para me ouvir. Você vem para ouvir Deus. E para ser boca de Deus, você tem que ter a escritura nos teus lábios, porque é assim que Jesus fazia. Não é verdade? Então nós precisamos, irmãos, verdadeiramente, né? Viver segundo o alimento da palavra que recebemos. Se você tomou café hoje, almoçou, jantou ou vai jantar, né? Então, ora, ninguém fica sem comer fisicamente. Mas tem gente que quer sobreviver sem comer espiritualmente. Né? Não dá. Aí fica aqueles crentes fraquinhos. Né? Meu irmão, crente fraquinho, sabe qual é o nome disso? Falta de Bíblia. Né? Falta de congregar, falta de ceia, falta de, né, de comunhão. Aí fica fraquinho. E pior que um crente fraquinho é um líder fraquinho. Então, nós precisamos entender a responsabilidade de nos nutrirmos de boa palavra. Amém? De tê-la nos nossos lábios. Ontem era dia das mães, inclusive meus parabéns às irmãs mães que estão aqui, né? Ganharam bastante presente, irmãs. Estava legal o negócio. Ai, a pastora Simone não está muito com cara, não. Ô Azaf, você não... Ô meu irmão, né? Ô glória. Né? Mas assim, ontem tinha almoço de Dia das Mães lá na minha sogra, né? Rapaz, comi uma comida feita no fogão a lenha. Estava tão bom que sobrou meio panelão. A minha cunhada disse, quer levar? Quero. Aleluia. Hoje eu almocei mais um pouco, irmã, do panelão da bênção. Quando jantar, dá mais uma esquentada. Assim a gente vai, até eu ver o fundo da panela. Né? Então, queridos, o que acontece? Né? Só que assim, de noite tinha culto. Né? E eu não posso dar para os outros aquilo que eu não tenho. Então o que eu fiz? Levantei bem cedo, me enfiei no meu escritório, até meio-dia eu preparei meio sermão. Fui lá na minha sogra, Dia das Mães, festeirei de parentes, essas coisas que você já sabe tudo, né? 3:30 da tarde voltei, das 3:30 até 6 horas quase. Preparei a outra metade do meu sermão. Ainda deu tempo de tomar banho, botar uma roupa e chegar no culto. Olha como Deus é bom. Né? Por quê? Porque eu preciso me nutrir da palavra para poder transmitir uma palavra nutritiva aos outros. Amém? Aí a perguntinha é o seguinte, como é que está a sua dieta aí na palavra?
Isso é coisa para o pastor, ele que se vire. Não, irmão, o pastor não vai levar ninguém para o céu. Né? Mas como é que anda aí a sua dieta na Bíblia? Né? Na meditação na palavra, na leitura na palavra. Mas eu não tenho tempo que nem vocês aí, professor. Pensando que eu sou maluco que nem o senhor, que passa o dia inteiro estudando dentro do escritório, eu tenho que ganhar a minha vida, né? Meu irmão, mas o meu discipulador, o apóstolo Jair, dizia o seguinte: basta poucos minutos por dia. Então assim, né, tem gente que ele já pensa assim, que para ele ter uma vida devocional com Deus, irmã Eva, ele tem que ficar 8 horas do dia de joelho, essas loucuras, entendeu? Mas não tem gente na história da igreja. Meu irmão, na história da igreja, não é você, tá? Então assim, por que você está preocupado em ficar 8 horas se o que você aguenta é ficar 8 minutos? E você pode ter certeza que ninguém que ficou 8 horas ou mais de joelho e orando e tal, começou desse jeito. Esse pessoal aí começou também devagar. Tudo que é grande um dia começou pequeno. Né? Então o que está ao seu alcance fazer? Né? Você pode acordar 15 minutos mais cedo, você pode tirar 10 minutos do seu horário de almoço, você pode aproveitar o seu tempo entre uma pedalada e outra, aí quem vai trabalhar de bicicleta... Né? Enfim, não sei, né? Dentro do seu carro. Mas o importante é você nutrir-se de boa palavra. Por quê? Porque você, líder, vive segundo a notícia que dá, mediante a notícia que recebe. Vou repetir: você vive segundo a notícia que dá, e a notícia que você dá é mediante aquilo que você recebe de Deus. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Ninguém pode ser aquilo que não é. Bom, quando guardamos os princípios, nos protegemos, pois eles são escudo para nós. E aí aqui eu dou algumas sugestões de importantíssimos princípios, pessoal. Né? O primeiro deles é amar e orar por Jerusalém. Você diz: nossa, mas agora o senhor foi longe, né? Viajou lá em Jerusalém. Pois é, meu irmão, por que é importante amar e orar por Jerusalém? Você sabia que tem muito líder por aí que não desenvolve, não rompe na liderança, porque ele não ama e nem ora por Jerusalém. E é bíblico, ó. Salmo 22:6, vamos juntos? Orai pela paz de Jerusalém, prosperem aqueles que te amam. E veja que não é necessário apenas orar, mas é necessário orar e amar. Agora, quem ama Jerusalém? Quem ora por ela. E por que esse negócio de Jerusalém é tão importante, professor? Porque quando nós oramos por Jerusalém, amamos Jerusalém, nós estamos falando de amar os princípios, o lugar de princípios de onde saiu a palavra. A Escritura é clara quando ela diz que de Jerusalém sairá a lei, a palavra do Senhor para toda a terra. Isso daqui não saiu da cabeça de algum evangelista, apóstolo, sei lá quem. Saiu do coração de Deus a partir de Jerusalém. Amém? Então há uma geografia de onde as coisas saem. Há uma geografia, profeticamente falando, aonde as coisas começam. Como é que chama essa geografia? Jerusalém. Nós temos que romper com o espírito antissemita que invadiu a vida de muitas igrejas. Né? E aí nós ficamos com essas conversas, né? Mas a igreja não tem nada a ver com Israel, e não sei o quê. Né? Ora, meu irmão, a igreja de Israel é espiritual de Deus. Né? Então é muito importante nós compreendermos esses princípios aqui. Quando a Bíblia fala de Sião, fala de Jerusalém. Quando fala de Jerusalém, fala de Sião. Pois para Deus Jerusalém e Sião é a mesma coisa. Na verdade, Sião é o nome de um dos montes sobre os quais está estabelecida a cidade de Jerusalém. Né? É o monte do templo. Então, de Sião, ou seja, do templo, da casa de Deus, sai a lei. E de Jerusalém, a cidade de Deus, sai a palavra para toda a terra. E nós, igreja, hoje,
mesmo que a gente não entenda ou até nem goste muito disso, somos resultado dessa profecia. E o que a Bíblia diz? Que quem ora e ama por Jerusalém garante prosperidade. Amém? Amém? Muito bem, antes do cafezinho ainda, vamos lá. Outro princípio importantíssimo: crer em Deus e obedecer os profetas. 2 Crônicas 20:20, né? Quando ele diz lá: crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Então veja, todo líder, irmãos, precisa de alguém que lidere sobre ele. Amém? Isso é outra coisa. Como é que você vai dar aquilo que você não tem? Se ninguém te discipula, como é que você vai discipular? Então, meu irmão, foge dessas coisas doidas que às vezes a gente vê aqui em Paranaguá. Né? Você já viu essas coisas doidas por aí? Né? Eu me consagro. Né? Aí ele bota lá meia dúzia de cadeira, um caixote assim, para fazer de púlpito, e aquilo ele chama de igreja, e aí ele virou pastor. Meu irmão, quem vira vira lobisomem, vira Drácula, vira essas coisas esquisitas aí, mas virar, né? Que negócio esquisito é esse? Você já ouviu essa conversa aqui em Paranaguá? Aí o fulano agora virou pastor. O Roberto Leal, viajou lá em Portugal agora, né? Não sei nem se é vivo ainda, né? Então o que acontece? Todo líder tem que ter alguém que lidere sobre ele. Simples assim, né? Teste de credibilidade para um líder. Quem cuida de você? Com quem você anda? Né? Então, e não é nem pastor, porque pastor já não está mais na moda, agora é apóstolo. Eu me consagro apóstolo. Né? Papa, bispo, sei lá o quê. Nada contra o apostolado, eu acredito no ministério apostólico, né? Mas como tudo na vida tem o verdadeiro e o falso, né? Tem o normal e o anormal, né? Tem o natural e o esquisito, né? Então, meu irmão, cuidado com essas esquisitices por aí, né? Você deve acreditar e obedecer aos mentores espirituais. Crede em Deus, estarei firmes. Eu creio em Deus, mas aquilo que o pastor Miro pregou ontem no culto, não sei não se é de Deus. Né? Que crença em Deus mais esquisitinha é essa? Né? Aquilo que o... Né? Aquela ministração que o presbítero lá trouxe da Escritura, né? Eu não sei. Meu irmão, Deus ele não tem um parafuso frouxo. Amém? As coisas com Deus são muito certas, muito justas, muito alinhadas, muito corretas, né? Então, quem anda debaixo de discipulado, tem mentor espiritual, obedece esse mentor e recebe através dele direcionamento de Deus. Claro que muitas vezes tem coisas que o mentor fala que a gente não entende muito bem no momento. Às vezes a gente até não aceita muito bem alguma coisa, não por culpa do líder, do discipulador, mas por culpa nossa mesmo, que não estamos amadurecidos naquele momento para receber isso ou aquilo, né? Mas ainda assim, nós precisamos obedecer. Quantas vezes eu falei ao apóstolo Jair, meu discipulador, eu não entendo o que o Senhor está me dizendo, mas eu obedecerei, mesmo sem entender. Porque tem coisa que você entende para obedecer, e tem coisa que você obedece para entender. Oi. Claro, mas ainda assim, às vezes tem momentos que mesmo o líder te esclarecendo, você não consegue ainda entender algumas coisas. Porque às vezes o que está faltando não é entendimento, é maturidade.
Às vezes a pessoa não está naquele nível de maturidade necessário para captar totalmente aquilo ali. Às vezes capta parcialmente, né? Então, mas o importante é você continuar caminhando, porque liderança é assim, irmão, tem coisa que explica-se tudo na hora, mas tem coisa que lá na frente você vai entender. Amém? E às vezes a gente descarta, né? Eu já vi muita gente fazer isso, descarta um bom líder, sai debaixo do discipulado de alguém, né? Por que você não está mais andando com o fulano? Ele é uma... porque eu não entendi mais, tal. Mas lá na frente ele ia entender, né? E aí às vezes ele se precipitou, né? Então nós não devemos ser precipitados, né? Sim. 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 Sim, sim. Sim, exatamente, né? Então, assim, agora o que a Bíblia diz? Que quem crê em Deus está seguro, mas quem está seguro é porque está em submissão. Submissão, irmãos, é aquilo, você já deve ter ouvido falar isso, né? Debaixo da missão, né? E é literalmente isso, é você estar debaixo da missão que Deus deu a alguém, né? Deus deu ao pastor Miriam e à pastora Simone uma missão com relação à vida de vocês aqui nessa igreja, né? E vocês, como discípulos, estão debaixo dessa missão, ou seja, o papel de vocês é facilitar de maneira que eles possam, da maneira melhor possível, cumprir a missão que eles receberam de Deus com relação à vida e à família de vocês. E quem é que ganha? Vou dizer, vocês. Amém? Tem gente às vezes que acha que complicando a vida do líder, né, tá ganhando alguma coisa ou vai prejudicar o líder. Não, meu irmão, toda vez que eu complico a vida de um líder, na verdade eu estou complicando a minha própria vida, porque eu estou causando mais problemática ainda para ele cumprir aquela missão que recebeu com relação à minha vida, né? Entendeu? Oi. Aham. Aham. É. Mas é assim. Amém? É sinal que ele amadureceu. Então, princípio bíblico, ó, prosperidade segue a rota da obediência. Meu irmão, não tem como ser diferente. Você pode até passar a luta por um tempo, mas se você persiste na obediência, você vai prosperar. Amém? Tem muita gente por aí fazendo essas campanhas de prosperidade, essas coisas esquisitas também que a gente vê por aí, né? E às vezes as pessoas, né, o cara, né, ai, nossa, eu participei dos 7 elos da corrente direitinho, mas não aconteceu nada na minha vida. Tem gente que quer até que devolva as ofertas que ele deu, né? Mas o problema não está na igreja, não está na palavra, o problema está nele, né? Porque assim, se a pessoa é de natureza desobediente, né, ela não vai prosperar. Pode fazer a campanha que for, meu irmão. Se a natureza dela ainda está ligada em níveis de desobediência, ela não prospera. Tá? Agora, vai ter um indivíduo usado por Deus para nos ministrar.
Como é que chama esse indivíduo? Líder. Como é que chama esse indivíduo? Discipulador. Você já viu essas conversas fiadas aí? Ai não, eu sigo a direção de Deus. Quem é que discipula você? Deus. Quem é que ungiu você? Deus. Meu, o cara é tão espiritual, velho. Né? Não sei nem o que está fazendo na terra um infeliz desse. Porque, já era para ter sido levado, transladado para o céu. Fazendo o que aqui? Daqui a pouco, só falta ele dizer que ele é Deus. Aliás, tem uns que dizem, né? É o próximo passo. Quando o cara começa com essa conversa aí, que ninguém na minha vida, só Deus, meu irmão, é sinal que o pino começou a afrouxar já, né? Quando cair o pino, ele vai dizer que é Deus. E pode ver, todos esses malucos por aí começaram assim, né? Então, meu irmão, Deus usa, mas usa através de pessoas. Amém? Usa através de pessoas, né? Exemplo, agora a coisa vai começar a pegar. Bem na hora do cafezinho. Quem está com fome aí, diga amém. Oh, Jesus. Mas eu não vou deixar, sei lá, comer o negócio lá antes de você ver isso aqui, ó. Dízimos. Haha, meu irmão. É aí que o bicho pega, né? Nossos dízimos, vamos lá, são administrados por homens mortais na terra. Meu irmão, você dá o dízimo, né? Paga o dízimo, ou devolve, sei lá, né? Para Deus. Mas para Deus na vida de alguém. Amém? Na vida de alguém. Então, assim, ó, os seus dízimos são recebidos no céu por aquele que vive para sempre, mas administrados na terra por alguém. Que alguém é esse? O seu líder. Seu pastor, sua igreja, enfim, né? E o que nós vamos entender? O ato de entregar uma contribuição é um ato profético. O seu dinheiro é mais espiritual do que você pensa. O problema é que a gente é carnal e fica pensando que dinheiro, finanças e fé não tem nada a ver uma coisa com a outra. E tem muito a ver, senão a Bíblia não ensinava sobre isso. Então, quando você entrega uma contribuição, né, lá na minha igreja chama contribuição, tá? Também conhecido como dízimo. É um ato profético, porque o respaldo é para o céu, não para a terra. Apesar de eu estar entregando a uma pessoa física por obediência. Então a minha entrega é para o céu, mas não vai descer um anjo aqui para receber meu dízimo. O anjo é o anjo da igreja. Né? Então nós temos que estar seguros para obedecer aos profetas e prosperar. Amém? Ó, a nossa concepção como líderes adultos, eu botei bem grande ali, né? Deve ser amadurecida. Então, quando você dizima, quando você oferta, tá? Tem que ter um sentimento de alegria. Você sabia que esse é o sinal? Quer conhecer alguém? Mexa no bolso dele. Né? Esse é o sinal. Se você dizima e oferta, mas está alegre, né? Isso é sinal que você está um líder maduro, adulto, amadurecido. Você não tem aquele conceito, né, que você está ofertando e dizimando para dar vida boa para pastor. Até porque pastor, meu irmão, eu não sei de onde que tirar essas ideias que tem vida boa. Você acha que se eu tivesse vida boa, eu estava aqui agora? Não, meu irmão, eu estava, sei lá, no Caribe, algum lugar. Não, aqui Beverly. É Beverly Hills de verdade, né? Não a versão bagre. Né? Entendeu, meu irmão? Né? Você acha que eu ia morar lá na Serraria do Rocha se eu tivesse de vida boa? Não, eu estava morando, sei lá, em Aspen, em algum lugar assim. Né? Aspen, nossa. Né?
Então, é aí que o diabo se aproveita e ganha oportunidade nos argumentos. Aí você fica com essas ideias de jirico na cabeça, né? Não vou dizimar porque vai faltar, porque eu não vou dar vida boa para o pastor Miro, porque não sei o que lá, ó, e você vai respaldando a miséria. E aí sabe o que você conquista? Nada. E acaba não saindo também de onde está. E aí tem gente que ainda quer culpar a Deus, né? Mas o que a Bíblia mostra? Que tem líderes sobre nós com autoridade, com legalidade na terra, para ser obedecida. Por que Deus vai dar a legalidade para um líder e colocar sobre a tua vida se não for para você obedecer? Uai? Ah, mas ele fez um negócio errado. Mas quem é que vai dar conta com Deus? É você ou ele? Ele. E é aí que o bicho pega para o meu lado, meu irmão. Porque a Bíblia diz assim, ó, que aqueles que ensinam, eles vão ser os primeiros da fila. Né? Então, muitas vezes a igreja é um povo rico com uma administração pobre, por causa dessas ideias. Mas o quadro vai mudar, sim ou não? Ih, rapaz, vou ter que dar aula de novo. O quadro vai mudar, amém? Aleluia. E nós, como líderes de êxito, sediados nas nossas igrejas, vamos conquistar o território. Vamos levar o povo a sair do estado de miséria, ruína e pobreza e entrar nos benefícios que o Senhor tem nos prometido. Amém? Eu tenho um discípulo lá que durante muitos anos ele teve muita dificuldade em dizimar. E aí vivia de situação em situação, de dificuldade em dificuldade, né? E eu sempre falei para ele, disse, meu filho, enquanto você respaldar a pobreza, você vai ser assim. A Bíblia diz, provai e vede que o Senhor é bom, né? Experimente fazer prova com Deus, experimente obedecer o princípio, experimente andar no caminho da legalidade, não vai te faltar. E, irmãos, e esse ano ele tomou a decisão. Lembra que eu falei, toda conquista começa uma decisão? Glória a Deus. Olhei janeiro, irmão, no meu Pix. Estava lá um valor. Digo, daqui a pouco ele me manda um zap. Os crentes modernos é assim, né? Pastor, esse Pix aí é meu dízimo. Eu quase falei em língua, digo aleluia. Está começando a entender o abençoado. Né? Tá bom. Falei, amém, irmão, vou orar por você e tal, continue, incentivei ele, beleza. Né? O que aconteceu? Dali, mais uma semana, outro Pix. Digo, nossa. E maior que o anterior. Disse, o que aconteceu aqui? Ele disse assim, pastor, recebi um dinheiro que eu não esperava. Eu digo, resultado da sua fidelidade. Continue assim. Passou mais 15 dias, outro Pix, meu irmão. Aí eu falei em língua, né? Digo, agora é mistério, né? Daqui a pouco diz ele assim, pastor, o senhor não sabe, ganhei um aumento. Digo, amém, continue assim, meu irmão. Antes ele era mandado embora. Aí chegou no fim do mês, né? Outro Pix. Eu digo, uau! Ele disse assim, agora é o resto do pagamento, o pastor que veio e tal. Eu digo, beleza. Né? E ele tem se esforçado, irmãos, e ele passou uma situação de prova. Agora, um tempo atrás, Deus provou esse irmão. E aí ele, puxa, pastor, esse mês estou passando por uma prova. Eu disse, Não esqueça do que você falou com Deus. E Deus é fiel. Né? Esquenta a mão, pastor. Chegou no dia, meu irmão, estava lá a fidelidade. Passou mais uns dias, perguntei aí a prova. Pastor, já venci. Já venci. Né? Então, meu irmão, é assim que a coisa funciona. E nós precisamos aprender isso. Amém? Depois, quando nós voltarmos do cafezinho, rapidinho, vapt-vupt, né?
nós vamos trabalhar esse princípio aqui, andar no caminho do justo. Que caminho que você anda? Tem gente que anda por caminho que é tudo torto, né? Depois quer que as coisas aconteçam reto na sua vida. Amém? Muitas vezes a gente vai fazer um curso de liderança, pelo menos essa pegada aqui que eu ministro, e nós pensamos que isso tem a ver com o outro, né? O que eu vou falar para o outro, o que eu vou pensar a respeito do outro, como é que eu vou comandar a vida do outro, orientar o outro, isso e aquilo. Mas você percebe que, na verdade, esse curso aqui é como um espelho, onde você olha para você mesmo. E a ideia é justamente essa, é você, a cada aula, sair daqui trocando orelha por aquela porta. Por quê? Fazendo uma autoavaliação de quem você é, como você está, né? Qual o estado da sua alma, o que você anda ouvindo, o que você anda pensando, né? O que está dentro aí da sua mente, do seu coração, amém? Essas coisas são muito importantes para nós desenvolvermos uma liderança sobrenatural e espiritual, tá bom? Bom, confessar e viver a palavra, é o que Deus falou para Josué no capítulo 1, verso 8 e 9, né? Versículo bem conhecido de todos nós. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não te atemorizes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O que o Senhor aconselhou aqui a Josué? O que o Senhor disse para ele fazer? Encher a boca com a confissão da palavra. E o resultado disso é que o nosso caminho como líderes é um caminho de prosperidade e de sucesso. Amém? Então que você esteja enchendo aí a sua boca com a confissão da palavra, confessando a palavra do Senhor. Vocês já perceberam que praticamente 90% da minha oração é recitando a Escritura, né? Por quê? Porque a palavra precisa ser confessada, e a melhor maneira de confessá-la é aprendendo a orar a palavra, tá bom? Outro princípio importante, semear em território fértil. Mateus 13:8. Mas a outra caiu em boa terra e dava fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30 por um. Somos benevolentes, isso é bom, mas quando fazemos por direção divina. Do que eu estou falando aqui? Vou lhe dar o exemplo do mendigo, né? Então o mendigo bate na sua porta e pede uma esmola. Isso quase não acontece aqui em Paranaguá, né? E aí você, gente boa pra caramba, dá a esmola pro cara, mas não oferece um trabalho para ele. Você já percebeu que muita gente faz isso? Dá para se livrar logo do cara, né? E aí de repente você tem lá aquele pátio precisando de limpeza, né? E não oferece um trabalho para ele. Agora, se nós só respaldássemos a miséria dele, problema dele, miserável. Mas quando nós fazemos isso, estamos plantando num terreno que não frutificou. E se estamos plantando miséria, vamos colher o quê? Prosperidade? Não, miséria. Você percebe que não é apenas uma questão de ajudar alguém, é uma questão de dar uma oportunidade. Uma oportunidade é maior do que uma ajuda. Ajuda é bom e todo mundo precisa de ajuda, mas muito melhor que ajuda é oportunidade. Amém? Não estou dizendo que é errado você ajudar os necessitados, inclusive isso é bíblico. Mas a melhor ajuda que você dá para um necessitado é de alguma maneira procurando ser canal para que ele tenha uma oportunidade de melhorar. Não apenas como a sua necessidade imediata, né? Mas como pessoa. Às vezes uma palavra de incentivo, ou uma oração, ou uma coisa para essa pessoa fazer, né? Você vai ajudá-lo melhor do que se tivesse dado apenas um dinheiro ou qualquer coisa assim. Então, não significa que não vamos mais dar nada a ninguém, não é isso.
Mas a questão está aqui, ó, pessoal. Nós vamos orar antes sobre o que dar e para quem dar. Do que nós estamos falando? Fazer coisas com direção de Deus. Quantas coisas nós fazemos sem direção de Deus, que a gente acha que é? Né? Vou lhe contar um testemunho. Quem aqui quer ouvir testemunho? O nome do testemunho é A Chunchada do Profeta. Meu irmão. Tem gente que quer ser profeta na vida dos outros, mas quando é na vida dele o negócio muda, né? Muito bem. Eu conhecia um pastor aqui em Matinhos, mas ele era uma pessoa muito problemática e ele já não estava bem, infelizmente, né, ministerialmente. Porém, eram detalhes que a gente não sabia, né? Já conhecia ele há muitos anos, antes mesmo de vir morar em Paranaguá. E aí, um belo dia, ele me convidou para ir pregar na igreja dele, né? E eu fui lá pregar aí na igreja dele, né? Ele era um cara bem místico, assim, sabe? Essas coisas assim, tudo é um demônio, é um anjo. Não que eu não acredite, mas eu acho que não é toda hora que essas coisas ficam se manifestando assim, né? Eu me lembro até que foi meio esquisito, porque eu cheguei na igreja dele e ele me chamou para ver o banheiro da igreja. E eu não entendi muito bem. Digo, o que será que tem nesse banheiro, né? E ele todo espiritual, sabe aquele pessoal todo arrepiado, todo, né? A minha mulher diz que eu sou incrédulo. Né? Porque assim, essas coisas é meio difícil acontecer comigo. Acontece, mas uma vez a cada 10 anos. Então, aí, né? Tá, cheguei lá e ele, ali, tá vendo? E eu só olhava um vaso sanitário, nada mais. Eu digo, o quê? Ali, eu digo, o quê? Aqui boa, atrás, não! Aí ele falou baixinho no meu ouvido, né? Na porta de um banheirão grande assim, sabe? Ali, ó, atrás do vaso, ali, ó, um demônio. Eu digo, não. Mesmo? Não tinha nada ali. Porque aqui, antes de alugar esse lugar, tinha sido um bailão, e aí viajou assim. Eu digo, mas então está tudo certo. Está tudo certo. Como assim está certo? Eu digo, se o demônio está no banheiro, no vaso, logo ele está no lugar certo. Basta nós darmos a descarga. Porque é isso que ele é. Você já entendeu o que ele é, né? Meu Deus, né? Aí me olhou com uma cara feia assim. Tá bom. Aí fui, preguei. Terminou de pregar e tal. Eu voltei para Paranaguá. Aí sabe como é que é essa história, né? Eu disse assim, bom, ele me convidou para ir na igreja dele, tá? Vou convidar ele para vir na minha. Tá bom. Foi lá num domingo, irmão. A mensagem foi uma espada. Comprida e chata. Ninguém aguentava mais. Ele pregou até quase meia-noite. Bom, vocês imaginam a pastora Doni, né? Além dos crentes quase querer me matar, ela quase me matou. Por que você não tirou o microfone dele? É meu amigo também, ó as ideias, ó as amizades, né? Aí tá, né? Não, mas se fosse só os irmãos e a pastora Doni, tudo bem. Mas no outro dia, tô eu lá em casa, bateu no portão, perto de meio-dia. Eu abri, era o meu outro amigo, que também não é muito certo, né? Eu só ando com gente doida, né? Era o meu outro amigo, né? Pastor André. O apelido dele é Mike Maluco, para você ter uma ideia. Aí ele me olhou e disse assim, vim almoçar com você. Digo, que legal, tá, mas eu estranhei, porque ele nunca fazia isso, né? Entramos e tal, almoçamos, conversa vai, conversa vem. Terminou o almoço, ele
empurrou o prato assim, disse, mas eu não vim aqui só para almoçar. Aí eu suspeitei que tinha algo errado, né? Eu digo, eu sei que ele é profeta, ele não veio só para almoçar. Deu aquele beonte de noite no culto, né? Aí, né? Ele puxou um papel assim, meu irmão, mas sabe aquele papel que parece aquele negócio de compra de supermercado, aquela compra do mês que você faz? Diz ele assim, e tem umas coisas aqui que Deus me falou para dizer para você, eu anotei. Caiu aquele papel assim, eu fiquei olhando. Aí diz ele assim, quem você pensa que é para levar qualquer um para pregar no altar da minha casa, diz o Senhor. Só porque ele te convidou para pregar lá, você acha que era para trazer aqui? Você não sabe que esse homem está assim, assim, eu não sabia mesmo. Meu irmão, mas bate. E digo mais, me quebrou e disse assim, então amém, agora eu posso ir embora. E largou o papel assim, foi embora. E eu fiquei lá com a cara de idiota. Aí todo aquele processo, orar, pedir perdão para Deus e tal. Aí eu aprendi uma coisa que você tem que aprender, e eu vou te ensinar essa de brinde. A igreja não é sua para você fazer o que quer com ela. Você não pagou o preço pela igreja, a igreja é do Senhor. Você cuida de algo que não é seu. Então não tem essa história de levar o irmãozinho para pregar na sua célula na faixa, porque ele é teu amigo, porque ele é legal, porque não sei o quê. Não, meu irmão, não faz essas viagens não, que o Mike maluco pode um dia bater na sua porta. Aí você vai ver com quantos paus se faz uma canoa no reino do Espírito, irmão. Meu irmão, entendeu? Não. Oi? Veio almoçar, tá? Então assim, aprenda a fazer as coisas com direção divina. Amém? Eu já fiz muita coisa certa no ministério, mas também muita coisa errada. E foi uma tragédia, né? Não, mas assim não teve nem conserto do meu caso, eu só levei as bordoadas, né? Os irmãos assim acho que ficaram mais de mês me olhando atravessado, assim como quem diz, pô, sacanagem você. E infelizmente, né? Infelizmente depois esse cidadão teve toda uma problemática lá que eu não sabia. Se eu soubesse, jamais teria chamado para ir na minha igreja, né? Então hoje eu aprendi, entendeu? A não fazer coisas sem direção divina. Oi? Como? Oh, Jesus. Então, ali, devemos selecionar e saber onde colocamos a semente. Em cada território que plantamos vai ter um nível de resultado. Todo plantio vai ter resultado, só que tem resultado 30, né, 60 e 100 por um. E Deus não quer que você plante para colher pelo 30, pelo mínimo, mas pelo máximo. Só que você tem que cuidar onde você semeia. Tem gente que congrega na igreja, mas não quer dizimar na sua igreja. Tem gente que congrega na igreja, mas não quer ofertar na sua igreja. Meu irmão, você precisa aprender como é que a mágica acontece. Lembra que eu falei do meu filho? Né? Aqui é a mesma coisa. Você acha que para manter um ministério funcionando, uma igreja aberta, custa barato? Então, nós temos que entender que nenhuma bênção vai chegar antes de passar pelo altar. Qual é a primeira conta que o líder paga no mês? Quem suspeita? Fala aí, irmã Eva. Irmã Eva está quase... Primeira conta, primeira coisa que você tem que pagar no mês, meu irmão. Que água e luz, irmã Eva. Isso é a segunda. Do que nós estamos falando aqui? De semeadura. Vai lá, meu irmão. Você já se ligou no mistério e não quer falar. Qual é? Depois nós vamos falar disso. Mas eu estou falando de dízimo. Dízimo. Meu irmão, você recebe o seu benefício, o seu salário, sei lá, sua aposentadoria. A primeira coisa que você tira é seu dízimo.
E lá na minha igreja é assim, você não espera nem levar no culto não, você já leva lá na porta da casa lá, eu já cato pelo pescoço, boto dentro do meu escritório, unjo e oro, porque eu não recebo dízimo sem oração e imposição de mão. E sabe por que eu ensino os irmãos lá assim? Para você não ter a tentação de negociar a sua semente. Sabe aquela historinha? Ah, pois é, pastor, estava até guardado lá em casa, né? Mas aí... não guarde dízimo não. Não guarde dízimo não. Eu vou lhe contar um testemunho. Meu irmão, eu tenho autoridade para falar. Rebeca aqui é dizimista. Ela aprendeu com o pai. A Rebeca, toda aula que ela vem me ajudar aqui não parece. Ela tem essa carinha assim, mas ela cobra, viu? Toda aula aqui custa um honorário que eu pago para ela. Por isso que eu digo para você, fale com a Rebeca. Por quê? Porque eu estou pagando. E eu entro no carro ali, ela já me pergunta, e aí pai, não esquece meu honorário. Só que o seguinte, meu irmão, a hora que caiu o dinheiro na mão dela, ela já vem com, eu não estou falando porque é minha filha não, caiu o dinheiro na mão dela, ela já vem com o envelope lá de dentro do quarto dela e um vidrinho de óleo, porque tem que ungir, é chique o negócio. Está aqui meu dízimo. Esses dias o Esdras levou uma dela que eu olhei e disse, nossa, podia dormir sem essa, né? Outra, né? Não é fácil ser irmão dela, sabe? Né? Ele estava ali na cozinha e daqui a pouco ela chegou lá com um cinquentão assim na mão, né? E botou assim, quando ela põe assim no balcão, eu e a mãe já sabemos que é dízimo, né? Aí o Esdras assim, você não tem que pagar aquela conta. É isso que ele falou, né? Ela olhou para a cara dele e disse assim, ô meu querido, eu sou dizimista ao Senhor. Ele engoliu, ficou quieto. Como quem diz assim, não enche o saco, mané. Né? Primeiro eu vou dar o que é de Deus, depois eu pago a minha conta. E foi assim, e Deus tem prosperado a vida dela. Ela paga a moto dela, meu irmão. O problema é que às vezes as pessoas eles gastam tudo que não é deles, né? Eu acho assim que sim, é de Deus. Sim. Nunca, meu irmão, nunca vai sobrar se você pensar assim. Eu vou lhe dar outro testemunho. Quando eu era assalariado da igreja e o Esdras era recém-nascido, era o início da minha vida com a pastora, eu ganhava do meu pastor lá em Telêmaco, porque eu trabalhava na igreja, eu ganhava um salário mínimo. Dava para pagar a água, a luz, o aluguel da casinha que nós morava, né? E fazer uma comprinha no supermercado barateiro lá de Telêmaco Borba. Tá? Só que assim, eu ia na casa do pastor no dia de receber, ele fazia um cheque da igreja, dava na minha mão. Eu ia caminhando até o Banco do Brasil, porque eu não tinha carro, né? Chegava lá no Banco do Brasil, descontava o cheque, pegava de dentro da minha pastinha, meu envelope de dízimo, botava meu dízimo, atravessava do outro lado da rua, tinha uma farmácia. Na farmácia trabalhava o irmão Anselmo, que era o tesoureiro da igreja. Irmão Anselmo, quero dar meu dízimo. Nossa, espere sábado, que lá sábado é do culto oficial. Dizia, não espero não, quero dar agora. Bota no bolso aí, leva, depois o senhor contabiliza lá, dá seu jeito. Nunca deixei de dar meu dízimo imediatamente, irmãos. Deus nunca deixou faltar nada na minha casa. Vou lhe dar outro exemplo. Eu tenho uma discípula lá na minha igreja, que é desse tamanho assim, o nome dela é Sueli, ela é minha intercessora. Uma Sueli mora na casinha em cima da maré, lá em Beverly Hills. Ganha salário mínimo. Tá? É tão próspera que às vezes até me empresta dinheiro. Mas isso é outra história. Tá? Né? Ela carrega os dinheiros assim dentro do sutiã. O sutiã é mágico, toda hora sai nota de 100. Não sei de onde é que sai tanta nota de 100 de dentro daquele sutiã dela, mas é uma benção. Né? A senhorinha já. E aí, meu irmão, o mistério é forte. Mas escuta aqui, olha o que Deus fez. Uma vez estou eu lá na porta, lá no Beira-Rio, esperando, né? Essa é a parte da aula que vocês mais gostam, é os causos, né? Uma vez eu estou lá no Beira-Rio, lá na porta da igreja, esperando, né? A igreja aberta, aquela coisa de pastor na porta para receber os irmãos, né? Veio a irmã Sueli. Diz ela assim, pastor,
Eu vou entregar meu dízimo hoje. Tem 2 talão de água, 2 talão de luz lá. Mas eu não vou deixar de dizimar, não. Já está com a ordem de corte. Eu digo, e aí sabe assim, eu digo, aí eu que entrei em crise, né? Eu digo, abençoada, porque que ela foi falar, né? Aí eu entrei em crise, né? Eu não queria receber o dízimo dela. Mas aí a pastora Doni, que é a mulher sábia, né? Disse assim, você vai receber. Sabe, assim, com aquela ênfase, aquele carinho que a esposa fala, às vezes, com você, meu irmão casado. Né? Digo, então tá bom. Mas sabe assim, eu recebi aquele dízimo, pastor Miro, eu fiquei a noite inteira incomodado, meu Deus do céu, e a água da irmã, e a luz da irmã, e vão cortar, e a irmã, incrédulo, miserável. Né? Tá bom. Aí, mas no outro dia amanheceu o dia e tal, fui fazer as coisas da igreja, esqueci. Chegou outro domingo, estou eu na porta da igreja. Vem a irmã Sueli. Quando ela dobrou a esquina, me deu aquele baque. Assim, de... Meu Deus, ela ficou a semana inteira sem água e sem luz. Ela chegou na porta e disse assim, irmã Sueli, me conte. Contar o quê, pastor? E a água e a luz? Vamos levantar uma oferta hoje aqui para semear na vida da senhora. Ela disse, largue mão de ser besta, homem. Digo, como é que é? Mas o que aconteceu? Ela disse, paguei no outro dia. Os 2 de água, os 2 de luz. Eu disse, não, me conte, o que aconteceu? Ela deu uma risada e disse assim, eu fui orar 3 horas da manhã, aquela hora, todo dia, 3 da madrugada. Todo dia, há 25 anos que eu conheço ela. E aí eu estava orando nas 3 da manhã, e a maré encheu. E quando a maré enche, fico 2 dedos assim na casa dela. Encheu. E aí eu estou lá orando. Não perca. E o anjo disse assim para mim, abre a porta da sala. Uma casona alta de madeira dela. Tá bom, ela disse assim. Foi lá, acendeu a luz. Meu irmão, ela usa um óculos que é dessa grossura assim a lente. Aquilo é um telescópio, não é um óculos. E aí ela pegou, acendeu a luz assim e tal, abriu. Aí o senhor disse assim, abre a porta. Ela abriu a porta, estava cheio de água, tudo escuro. Aí ela olhou, o senhor disse assim, olha na água. E ela olhando assim, meio cegueta, né? Ela disse que daqui a pouco olhou assim, aquelas coisas boiando na água. Deus disse assim, pegue e seque no ferro. Era um monte de nota de dinheiro. No outro dia ela foi, pagou os 2 talão de luz, os 2 talão de água. E ainda sobrou para dar oferta no culto. Te mete com a irmã Sueli, para você ver o que é bom para tosse. Entendeu? E o pastorzinho incrédulo aqui, bem feito para minha cara, né? Entendeu? Aí o que eu aprendi? Aprendi a nunca mais questionar. Então hoje o fulano chega para me entregar uma contribuição, digo amém, irmão. Eu recebo, abençoo, respaldo sua prosperidade. Porque eu nunca vi, né? Olha a cara da irmã, né? Nunca vi um troço desse, irmã. Vim dinheiro na maré. Né? E Deus abençoou, irmãos. É a irmã mais próspera da igreja. Agora é aquilo, né, meu querido? O sutiã mágico, né? Meu irmão, chegou, às vezes é dia de oração, tem dia, sabe aquele dia assim, vamos orar na igreja, né? Aí vai eu, a pastora, ela e mais 2 irmãos, né? Terminou a oração, daqui a pouco ela já chega assim, pastor, tem um dízimo. Digo amém, recebo, né? É que ela não espera não. O que é esse dízimo aí? Isso daí é um bacucu que eu descasquei lá. E esse daí é um camarão que deu o marido dela. Deja, ela chama de D. Um camarão que pescou. Né? É desse jeito, eles são pescadores ali. Né? E Deus tem abençoado esses irmãos. Amém? Então, como é que é o nome do segredo da irmã Sueli? Que é de todos nós, irmãos, porque é bíblico, é semeadura. Né? Nenhuma bênção vai chegar antes de passar pelo altar. Ela entendeu uma coisa que eu, como teólogo e pastor, naquela vez não tinha entendido. Que a luz e a água dela, para ser abençoado e ser
posto em dia, primeiro tinha que passar pelo altar. Ela entendeu, eu não entendi. Por quê? Porque ela era espiritual e eu ainda era carnal. Não abençoa. Pois é. Então, ó, é a nossa resistência no dar que nos faz colher no mínimo. Para cada dia que resistimos obedecer no aspecto do dar, é uma bênção do dia que nós perdemos. Se quisermos que as coisas prosperem, vamos semear em território fértil. Outra coisa, ó, Deus não precisa do nosso dinheiro, mas nós precisamos do resultado da semeadura na nossa vida. Amém? Vou te contar um outro testemunho. O homem que Deus usou para doar a minha casa. A minha casa própria aqui em Paranaguá foi doada. Esse homem não era crente, era católico romano, de ir adorar lá em Roma, no pé da imagem. E Deus usou ele em 2006. Hoje ele já é um homem falecido. Um homem rico, com R maiúsculo. Um grande industrial gaúcho. Outro dia eu conto o testemunho de como Deus me deu minha casa. E o que aconteceu? Depois que esse homem morreu, uns 2 anos depois, eu fui fazer uma visita, e a Rebeca estava junto. Eu fui fazer uma visita lá na casa dele, né, para a viúva. E aí, chegou lá, ainda tinha umas roupas dele. Imagine, fazia uns 2 anos que o homem tinha morrido, eu ainda estava dando roupa dele. Né? E uma coisa que me chamou a atenção foi assim. Ela me levou lá num lugar e disse assim: essas são as roupas que eu separei para você. Aí tinha uma jaquetão de couro assim num canto, eu fiquei de zóio, né? Ela percebeu o meu zóio grande e disse assim: mas essa aqui você gostou, mas você não vai levar não. Bem assim, não é para você. Essa aqui está separada para o fulano de tal. Aí ela me olhou bem assim e disse assim: porque as coisas aqui na nossa casa, elas sempre foram doadas com uma direção. Esse aqui é o que foi a direção para dar para você, aquele não. E eu não sou besta nem nada de... senão nem aquele eu levava. Né? Fiquei quietinho, entendeu? Então, meu irmão, e gente que não é crente. Tem muita gente por aí que não é crente, que tem mais direção espiritual na vida até que muito crente, que entende princípio espiritual. Você tem que entender o seguinte: para compreender princípio espiritual, você não precisa ser crente. Mas se você é crente, muito mais você tem que entender os princípios do que eles. Amém? Tem gente que não é crente e dizima. Tem gente que não é crente e oferta. E Deus abençoa eles, prospera ele. Se ele não arrepender e confessar Jesus, não vai ter a salvação, é claro. Mas a consequência, o que a Bíblia promete, ele vai receber. Sim. Uhum. É. Pode ter certeza que ela é dizimista na igreja católica, que tem dizimista lá também. Uhum. Meu irmão, quem é fiel e pronto, né? Então, chegamos aqui, vamos finalizar daqui a pouquinho. Dizimar e ofertar com propósito, esse é um princípio importante, né? Quem de nós tem um propósito aqui? Qual é o nosso propósito? Precisamos decidir. Toda conquista começa com uma decisão. Então assim, eu estou esperando sentir para mim ser dizimista. Meu irmão, você não vai sentir nunca, você tem que decidir. Tá? A palavra nos ensina que quando dizimamos e ofertamos segundo um propósito, nós receberemos segundo este propósito. Quer dizer, irmã Eva, o que você recebe é conforme o que você decide. Então, nunca deveremos ir ao altar entregar só por religiosidade. Especialmente nós líderes. Amém? Israel só ia ao altar entregar a Deus para colher os resultados de um plantio para todo o próximo ano.
toda a semeadura e de tudo aquilo qual o Senhor havia prometido. Cada um de nós tem um propósito específico, e quando dizimamos e ofertamos, fazemos por um propósito. O que Davi disse? Porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Então o propósito da oferta de Davi era para que cessasse a praga e a maldição sobre Israel. E quando ele cumpriu o propósito, de fato isso aconteceu. Moral da história: o propósito nos leva ao êxito. Amém? Então nós temos que ter o que, pessoal? Uma mudança de mentalidade. É o que precisa acontecer na nossa vida. Amém? Muito bem. Na próxima aula, eu vou trabalhar com vocês o terceiro eixo. Honra a essência da liderança. E esse campeão aqui de cavalaria alemão, o Klaus Beckenhol, disse: há uma diferença entre ser um líder e ser um chefe. Os dois são baseados em autoridade. Um chefe demanda obediência cega. Um líder conquista sua autoridade por meio da compreensão e confiança. Pois não. Porque quebra de princípio, né? Toda quebra de princípio pressupõe redução de autoridade. Quando eu quebro um princípio de dízimo, aonde que a minha autoridade será diminuída, né? Justamente na questão financeira. Então, quer dizer, como é que eu vou aconselhar alguém sobre a área financeira se eu não sou dizimista? Se eu não sou um ofertante? Claro. Depois nós vamos falar mais disso, né? Nós ainda vamos ter 2 aulas. A próxima, que seria a última, e uma extra. Tá? E aí nós vamos falar mais desse assunto de dízimos e ofertas. Mas a questão é assim, por exemplo, lá na restauração, tá? Toda vez que eu faço oração por ofertas e recolho ofertas, né? Eu também oferto. Eu não vou a um culto sem levar uma oferta. Isso eu aprendi. Né? O meu dízimo também passa pelo altar. Pelas mãos da pastora. Né? Então assim, por quê? Porque como é que eu vou ensinar algo que eu não pratico? E uma coisa muito interessante que eu aprendi com relação à oferta é você separar a nota. Né? Então, o que você faz? Você recebe, você separa seu dízimo, né? E quantos domingos a sua igreja tem culto no mês? 4. Né? Quanto que você quer ofertar em cada culto? R$5. 5 vezes 4? 20. Você separe R$20. São as ofertas dos cultos daquele mês. Eu quero dar mais, eu quero dar menos, enfim. Entenda uma coisa, oferta é voluntário. É uma decisão sua para com Deus. Mas dízimo é o contrário, porque é doutrina bíblica. Então ele é uma decisão de Deus para com você. Né? Porque doutrina a gente obedece. Né? A gente não fica pensando assim com relação às outras doutrinas. Será, né, que eu faço? Será que eu não faço? Tem gente até que tem essas ideias, né? Mas o certo não seria isso. Né? Então eu sempre digo isso para os irmãos. A oferta é uma decisão minha para com Deus. Eu posso ofertar, posso não ofertar. Deus vai me abençoar no culto, eu vou adorar do mesmo jeito. Né? Melhor se eu ofertar, mas alguém que não ofertou num culto não quer dizer que ele vai para casa sem a benção. Né? Agora, dízimo é outra história, uma coisa que Deus estabelece na palavra e determina para nós. Ele decidiu com relação a isso. E não vem com aquela conversa mole, meu irmão, que dízimo é coisa do Antigo Testamento. Né? Porque tem um monte de coisa, então, que também faz parte do Antigo Testamento e a gente pratica. Né? Então é tudo ou nada com a Bíblia. Né?
Então, tem um monte de doutrinas, na verdade um monte, não todas as doutrinas do Novo Testamento, elas têm a sua fundamentação no Antigo. E a gente pratica. Então por que justamente isso ficaria para trás? Amém? Lá no curso teológico eu ensino bem mais a fundo isso aí, na questão de lei e graça para os meus alunos, na questão dos dois testamentos, que na verdade não existe, é o homem que dividiu isso, a Bíblia é uma só. Antigo Testamento, Novo Testamento, capítulo, versículo, isso não tinha nada na Bíblia. Foi colocado como uma maneira de melhor organizar o texto para você se achar mais rápido dentro dele. Mas a palavra de Deus é uma só. Não existem dois deuses, o Deus do Antigo Testamento, o Deus do Novo. Isso daí é viagem, meu irmão. Amém? Deus é um só, na pessoa do Pai, Filho e Espírito Santo.